Esse é o governo Bolsonaro, né? Um governo de muitas contradições, de um esforço de aliar todos os partidos conservadores do Brasil no mesmo governo, mesmo que com o discurso de que nenhum componha, né? Todos estão dentro. Ao mesmo tempo, com uma postura absolutamente autoritária e, portanto, sem espaços de diálogo, sem valorização do poder legislativo, por exemplo, nesse processo, o que resultará num conjunto de contradições, né, dentro do governo e que, infelizmente, podem resultar num endurecimento do discurso do presidente eleito contra nós. Por quê? Porque à medida que ele não consegue a unidade interna, ele precisa unir os seus aliados no discurso que fez com que ele vencesse as eleições, o ódio ou a defesa do extermínio da esquerda, que foi a sua principal bandeira eleitoral. O que acha sobre a escolha dos ministros? Um pior que outro. Os ministros, eles revelam duas coisas, né? Primeiro, nós temos mais ministros militares do que em qualquer outro momento no Brasil. E isso demonstra o esforço de Bolsonaro para compor com os militares o governo. Mas, ao mesmo tempo, ao menos os militares não se manifestam de forma tão violenta quanto os outros ministros. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas fixam o olhar nos ministros militares e ignoram, né, o discurso absolutamente violento e autoritário dos demais ministros. Então, nós temos um ministro do Meio Ambiente que acha, por exemplo, que a questão do aquecimento global é irrelevante e que defende o fuzil, né, como forma de solução dos conflitos com a esquerda e com o MST, ou seja, defende a morte como saída e não a mediação e as instituições que nós construímos. Nós temos uma ministra da Mulher que defende a alteração da legislação do aborto para obrigar mulheres vítimas de estupro a gerarem os filhos da violência sexual que sofreram, num país com violência sexual como é o Brasil, né? Absolutamente, com índices absolutamente altos. Nós temos um ministro responsável, não ministro, pela questão indígena, que foi já multado justamente por cometer crimes contra os indígenas, ou seja, nós temos uma ministra de Agricultura que coordenava a bancada mais, enfim, de forma bastante truculenta, né, com o uso de todos os tipos de defensivos e agrotóxicos, né, pautas que o Brasil vinha avançando no último período. Então, o ministério, ele é a mistura de todos os autoritários com os caricatos ultraconservadores, né. A gente tem um ministro de Relações Exteriores que quer sair do acordo imigratório, que, sendo ele brasileiro, né, um país que é um país da passagem, né, quer dizer, nós somos um país que temos uma cidade com mais italianos do que Roma, né? Nós somos um país que temos mais libaneses que o Líbano. Esse país vai sair do acordo imigratório, esse é o nosso país é isso, né, essa é a nossa história, então é um momento muito difícil para o Brasil. Este escândalo que envolve Bolsonaro parece muito grave. A justiça vai fazer de novo vista grossa? Para que tenham uma ideia, esse escândalo que envolve o Bolsonaro e o seu filho, só o dinheiro que passou pela conta do motorista é mais do que o preço do imóvel que disseram que era do presidente Lula, que justifica a prisão de Lula. Ou seja, Lula não foi candidato a presidente por um valor menor, por um processo em que dizem que ele teria um apartamento sem declarar de um valor menor do que o motorista passou pela conta. A gente está falando do ex-presidente e a gente está falando do motorista, do filho do presidente eleito, né? Então, é um escândalo de uma proporção bastante grande e que também revela que o órgão financeiro tinha as informações antes da eleição e que poderia tê-la divulgado, que se divulgou agora, antes da eleição, e que não o fez, porque assim como Moro divulgou a delação de Antônio Palocci no meio do processo eleitoral, não o fez por razões políticas, né? Então, eu espero que a justiça não faça vista grossa, porque o sistema judiciário brasileiro é muito grande e as ações podem cair em muitos juízes, mas é fato que a ida de Sérgio Moro para o Ministério da Justiça comprova que há uma tendência de parte do judiciário de compactuar com o governo da ultradireita e com a judicialização da política. O que vai acontecer com o Lula? Vai conseguir sair da prisão? O
presidente Lula luta para que o Supremo Tribunal Federal julgue um pedido de habeas corpus para que ele possa sair da cadeia, né? Para que ele possa cumprir sua pena em liberdade, como outros tantos o fazem no Brasil. Mas a tendência é que isso não seja colocado em pauta, né? Porque eles têm postergado de maneira permanente todas as decisões que envolvem Lula. Como foi possível que depois de 13 anos de governo do PT o povo votou em Bolsonaro? Algo deu errado a nível de formação, de organização do povo? Sim, nós perdemos a narrativa sobre a responsabilidade da crise econômica. A elite brasileira, desde 2013, faz uma disputa. Ela fez a disputa nas ruas em 2013. Havia um movimento popular que a elite começou a interpretar e a expor na televisão e tentar dominá-lo, né? Porque o movimento não surge assim, mas a elite passa a influenciá-lo com a bandeira anticorrupção e tenta fazê-lo para que em 2014 Aécio Neves vencesse a eleição. Eles foram derrotados, nós vencemos a eleição de 2014. Depois disso, o PSDB e a oposição impossibilita com que Dilma governe e tente construir saídas para a crise. Ou seja, todas as matérias que nós apresentávamos para enfrentar a crise eram derrotadas e eles ainda aprovavam matérias para agravar a crise. Em 2016, eles fizeram um impeachment, né? Levaram a cabo um governo de reformas ultra-radicais e agravaram a crise. E nesse período todo, construíram uma versão de que os responsáveis pela crise eram a esquerda, e que essa crise é uma crise da Dilma e não uma crise do capitalismo global. Então nós perdemos isso, né? E nós perdemos isso certamente pela força que eles têm, mas também pelas nossas incapacidades. Há espaço para uma autocrítica da esquerda? Sempre há espaço para autocrítica, mas essa ideia de que a autocrítica deve ser feita numa sala de reuniões, escrita num papel, ela é antirrevolucionária, né? A esquerda faz autocrítica na prática, né? E a nossa prática já é a manifestação da autocrítica. Eu desconheço algum país do mundo que tenha tido como candidatos a presidente um professor de 50 anos e uma mulher de 37 anos. Ou seja, essa já é a manifestação de que nós nos renovamos enquanto campo político. Nós, no nosso programa, já apresentávamos inúmeros pontos de erros e de acertos nossos, né? Agora, achar que a esquerda não ganhou o governo e que foi impeachmentada ou empichada no Brasil pelos seus erros é desconhecer como o capitalismo age, como as elites se organizam e qual a dimensão dessa crise estrutural que assola o mundo. A extrema-direita não cresce no mundo só pelos erros da esquerda. É uma pretensão. Quem acha que isso é pretensioso, né? Tem a visão, se coloca no centro do processo político. O centro do processo político não é a esquerda. O centro do processo político é um negócio que um senhorzinho barbudo escreveu há um tempo atrás, chamado luta de classes, né? E nós estamos numa crise profunda, uma crise estrutural, em que o capitalismo mostra que não tem mais compromisso com a democracia. É a disputa pelos recursos naturais. A Venezuela é um país importante e sempre interessou aos países o que acontece nos outros. Mas não é natural que o principal assunto da política no mundo seja a Venezuela, né? Isso acontece porque eles têm petróleo e isso acontece porque eles têm fronteira com o Brasil na região amazônica. Água, biodiversidade, riquezas naturais, minérios. Então, é uma crise, né? E diante da crise, cada um joga com as suas armas. Como nós não dominamos o mundo e quem domina são eles, as deles são bem mais pesadas que as nossas. Uma última pergunta. Quais são as tarefas da esquerda diante do governo do Bolsonaro? Acho que a nossa resistência é uma resistência que tem duas dimensões. Tem a dimensão política de nós resistirmos ao que ele implementará, né, de reformas, a busca que fará por reformas, de privatizações de áreas estratégicas do nosso país, mas, ao mesmo tempo, o nosso esforço deve ser para construirmos uma frente ampla e não apenas de esquerda em defesa da democracia. O que está ameaçado no Brasil não são só as conquistas sociais que nós tivemos nos últimos anos. O que está ameaçado no Brasil é o que nós conquistamos há 30 anos com a Constituição de 88, que é a democracia. Nós temos um presidente eleito
que anuncia uma perseguição formal a partidos e organizações sociais de esquerda. Né? Nós temos um presidente que nomeia um conjunto de ministros que autorizam permanentemente no seu discurso a violência contra nós, né? Que subestimaram a execução de Marielle, que acham que tudo isso são coisas da vida, né? Como se a violência e mesmo a morte de militantes de esquerda motivados pela política fossem coisas naturais. Elas não são, e nós precisamos de amplitude e unidade para resistir esse governo com um viés tão fortemente autoritário. Muito Obrigada. obrigada. Tu entende tudo? Tudo. Eu fico falando, tu fica olhando, eu ficava te olhando. Entendo.